Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje celebramos os santos Timóteo e Tito, bispos da Igreja. Paulo, que os liderou sem lhes tirar o brilho, e deu a eles a glória de uma perene lembrança, como disse Eusébio de Cesareia no primeiro milênio, e será ainda assim nos outros que se seguirão. Toda a Igreja os veneram juntos, mas suas trajetórias foram tão distintas que são relatadas em páginas individuais. As únicas informações concretas nos são dadas pelas cartas do apóstolo Paulo. Tito era grego e pagão. Ainda jovem se converteu ao cristianismo e se tornou companheiro inestimável, colaborador do apóstolo. Quando Paulo disse a Tito: "Isto deves ensinar, recomendar e reprovar com toda a autoridade", fez surgir um outro grande evangelizador que permaneceu trabalhando ao seu lado. Encarregado pelo apóstolo para executar importantes missões, foi uma vez a Jerusalém para entregar a importância de uma coleta em favor dos cristãos pobres. Meu companheiro e colaborador, como escreveu o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, companheiro dos momentos importantes, como a famosa reunião do Concílio de Jerusalém, que tratou da necessidade de renovação e diversificação dos ritos devido à evangelização no mundo pagão. Tito, porém, foi também um mediador persuasivo e entusiasmou Paulo, resolvendo uma grande crise entre ele e os coríntios. Entre os anos 64 e 65, tendo sido libertado da prisão romana, o apóstolo Paulo foi com ele para a ilha de Creta, onde fundou uma comunidade cristã que confiou a Tito. Mais tarde visitou a Paulo em Nicópolis. Voltou novamente à ilha de Creta, onde recebeu uma carta do próprio mestre Paulo, que figura entre os livros sagrados. Depois, retornou a Roma para se avistar com o apóstolo que o mandou provavelmente evangelizar a Dalmácia, onde seu culto ainda hoje é intenso. Segundo a tradição mais antiga, Tito permaneceu como bispo de Creta até sua morte, que ocorreu em idade avançada por causa natural e não por martírio. Ele teria conservado a virgindade até a morte.
São Paulo chama repetidamente meu companheiro e colaborador. E na segunda carta aos Coríntios, no momento de especial amargura, diz: Deus me consolou com a chegada de Tito. As três cartas escritas pelo apóstolo Paulo a estes dois discípulos têm alto valor, pelo conteúdo exclusivamente pastoral, de tal modo que podem ser consideradas como o primeiro guia pastoral dos bispos de todos os tempos. Oremos. Ó Deus, que ornastes São Tito e São Timóteo com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, esta perícope do Santo Evangelho narrado por São Lucas nos apresenta o momento em que Jesus envia 72 discípulos para pregarem a sua mensagem e preparar o caminho para a sua própria chegada. Aqui estão alguns pontos de reflexão sobre estes versículos. O trabalho no reino de Deus. Jesus reconhece que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Ele envia discípulos para ajudar na colheita, ressaltando a importância da missão de espalhar a mensagem do reino de Deus. Isso nos lembra que, mesmo nos dias de hoje, há um papel para cada um de nós na pregação e no anúncio da Boa Nova do Santo Evangelho. Jesus instrui os discípulos a irem sem levar consigo muitos recursos, como bolsas, alforge ou sandália. Isso simboliza a confiança na provisão divina. É um lembrete de que Deus cuida daqueles que o servem e que não devemos nos preocupar excessivamente com as coisas materiais. A saudação de paz a esta casa é um ato de bênção e reconciliação. Os discípulos são instruídos a trazer paz e a serem portadores da mensagem de paz. Além disso, eles devem aceitar a hospitalidade das casas que os recebem, demonstrando confiança nas boas intenções das pessoas. Os discípulos são encarregados de curar os enfermos e proclamar que o reino de Deus está próximo. Essa é a essência da mensagem de Jesus, a chegada do reino de Deus. Com amor, cura e transformação espiritual é o que produz a mensagem salvífica. Essa passagem nos lembra da importância da missão de propagar, de espalhar, de anunciar o Santo Evangelho, da confiança na provisão divina, confiar que Deus provê tudo o que necessitamos, da paz e da hospitalidade como elementos fundamentais na propagação da mensagem de Jesus e do anúncio da chegada do reino de Deus. Ela nos convida a refletir sobre nosso próprio papel na divulgação da mensagem de Jesus Cristo e na construção do reino de Deus aqui na terra. Com isso, ao observar este santo evangelho, se faz necessário que cada um de nós tenhamos a confiança devida em Deus, que nos ampara, nos sustenta e nos encaminha à missão. Todos nós somos nesta terra peregrinos e mensageiros. A verdade de Cristo, ela deve estar em nossos lábios, estar em nossa consciência, estar em nosso coração. Ela deve ser a força que nos impulsiona para viver e para caminhar. Então, portanto,
que por este santo Evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos às alegrias da vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e uma semana cheia das graças e bênçãos de nosso bom Deus.